Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel. Vencemos, goleamos, aliás, o Hull City pela FA Cup. Vocês estão aqui para ver os 5 motivos da nossa goleada diante do Hull City nesta sexta-feira 13, que não foi nada aterrorizante para a gente, graças a Deus, e sim para o Hull City, né, num jogo que eu devo dizer, eu tô satisfeito. Existem pequenas coisinhas para a gente pontuar aqui, mas num geral eu tô satisfeito. Né? Eu acho que vai ser a primeira vez em muito tempo nesse canal que vocês vão ver aqui só coisa boa. Só motivos positivos, só caixas verdes aqui no canal. É realmente algo que me satisfaz muito. E assim, eu tô aqui fazendo só coisa boa para preservar minha sanidade mental. Porque eu poderia facilmente aqui tomar um viés um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais exigente. E aí, ai, nossa, isso é muito chato, só comemora. Então hoje, pelo bem do meu ser, eu irei optar por seguir o pão e circo que o Chelsea nos oferece. Eu irei me entorpecer nesse ópio, nesse hit de dopamina, do hat-trick do Pedro Neto, e só falar coisa boa hoje, galera. Vambora! Começando a análise aqui, não tem como falar de outro jogador sem ser o Pedro Neto, né? Primeiro hat-trick da carreira dele, num jogo que foi muito a cara do Pedro Neto. Ele começa o jogo, ele perde uma chance, ele tem uma boa chance que o Caicedo cria para ele, que beleza, tudo bem, chutou para fora, acontece, mas ele logo em sequência, 5 minutos depois, ele erra uma chance no rebote de um chute do Garnacho que já me irritou ali, já fiquei preocupado ali. Mas o Pedro Neto conseguiu se endireitar, conseguiu acalmar os ânimos e fez um belo gol, primeiro gol dele, um bom chute de fora da área, é algo que eu quero mais dele, não só dele, mas eu diria dos nossos pontas, né? Eu acho que o Chelsea, num geral, com exceção do Estevão, tem pontas que são pontas muito ciscadores, que é correria, pouco pensamento e muito cardio. O Pedro Neto, para mim, é a personificação disso. Então eu quero que não só o Pedro Neto, mas que os nossos pontas, no geral, Garnacho, Pedro Neto, Gittens, o próprio Estevão, em um certo nível, arrisquem mais, sabe? Arrisquem. Não só em termos de chutar de fora da área, mas também de driblar, sabe? O Gittens, por exemplo, ele é muito bom quando ele tem um espaço para correr sem a bola e você lançar em profundidade para ele. O Pedro Neto eu acho que é um caso similar. O Garnacho, teoricamente, ele é melhor quando ele tá com a bola no pé partindo para cima do lateral. Só que o Garnacho tem uma clara deficiência que é fazer exatamente isso. Né? Driblar o lateral dele é muito complicado por Garnacho. Então, são coisas, são comportamentos e tendências que eu quero que os nossos pontas, né, explorem mais, sabe? E hoje a gente viu isso do Pedro Neto, um bom chute de fora da área, que eu espero ver mais dele, que eu espero ver mais dos nossos pontas, e num geral um jogo bom. Ele faz um hat-trick, o segundo gol tinha sido dado inicialmente para o Rato, que para mim, né, tanto que ele foi, né, depois dado ao Pedro Neto num gol olímpico, e é muito engraçado, né, porque no lance anterior o goleiro do Hull City tinha feito uma defesaça no cabeceio do Andrei em um cruzamento do Pedro Neto, bom, para chegar no lance seguinte, o Pedro Neto bateu um escanteio, que a bola
a bola caiu antes do primeiro pau, a bola já estava caindo, e a bola passar entre as pernas do goleiro, porra, aí é foda, né? Aí fica até difícil defender o goleirão dos caras, mas pelo amor de Deus. O Pedro Neto não tem nada a ver com isso, fez um bom jogo, depois ele faz, né, para completar o hat-trick dele, num lance que eu gostei, vai vai na direção contrária do que eu estava pedindo aqui, sobre arriscar mais, sobre bater de fora da área, sobre ser mais incisivo, sobre tomar mais riscos, né? Porque ele tá ali na reta da meia-lua, ele arma um chute, mas ele breca, toca no Delap que tá ali na entrada da área, já dentro da área, o Delap faz um bom pivô e dá assistência para o Pedro Neto completar o hat-trick, que também completou o hat-trick de assistências do Delap, que eu vou citar em breve. Eu falei para vocês que eu não ia ser muito negativo, que eu ia focar muito na positividade da coisa, e o Delap tem a ver com essa abordagem hoje um pouco mais alegre. Partindo para o próximo motivo, eu queria elogiar a atuação do Caicedo, que eu achei que foi muito bem hoje. Um jogo bom, um jogo não só em termos daquilo que você já sabe, né? Daquilo que você já está esperando do Caicedo, que é a dominância física, que é uma segurança defensiva. Eu achei que o Caicedo foi muito bom em criar hoje para o Chelsea. Como eu falei mais cedo, no primeiro tempo, ali nos primeiros 10 minutos, ele já cria duas boas chances. Uma para o Pedro Neto, que ele manda para fora, e outra para o Garnacho em contra-ataque, que ele rouba a bola no meio-campo, estica para o Garnacho chuta em cima do goleiro e o Pedro Neto perde no rebote, num lance que para mim não dá para perder também, mas enfim, não vou reclamar do cara, o cara fez um hat-trick hoje. Mas, repito, bom jogo do Caicedo, não só em termos de, como eu falei, dessa coisa que a gente espera já dele, defensivamente, fisicamente, mas também ofensivamente. E, novamente, é um caso, é mais um jogo onde eu venho aqui elogiar não só ele, mas o parceiro de meio campo dele, que é o Andrei Santos, que já vamos emendar aqui para o próximo motivo, que eu repito, eu estou gostando bastante da dinâmica de meio campo que a gente tem visto agora com o Rossênio, de Caicedo e Andrei jogando juntos. E assim, ironicamente ou não, para algumas pessoas, você tem visto, né, o Andrei jogando mais recuado e o Caicedo não sendo tão incisivo assim, mas tendo um pouquinho mais de liberdade para pisar mais lá na frente, né? Como se o Caicedo fosse uma espécie de box-to-box, enquanto o Andrei segurasse, né? Ficasse mais atrás. Você vê o Andrei muitas vezes recuando entre os zagueiros para fechar uma linha de 3 ali para a saída de jogo. E muito bom jogo do Caicedo, muito bom jogo do Andrei. Tiveram ali algumas coisas, né? Um escorregão ali no primeiro tempo, uma falta ali meio boba também no final do primeiro tempo, mas no geral, cara, de novo, o Andrei muito, muito bem. E de novo, assim como o Caicedo, o Andrei não só bem defensivamente, ganhando duelos, lendo bem o jogo em termos de antecipação, mas progredindo bem o jogo. Eu acho que a dinâmica dele com o Caicedo é tão agradável porque permite que o Chelsea tenha uma dinâmica de progressão, de quebra de linhas mais saudável, que a gente não tinha tanto assim com Enzo e Caicedo. É só você ver nos jogos assim, em que jogam os três, porque aquilo, o Enzo, na minha visão, ele tem se provado melhor como um camisa 8, como um cara não necessariamente espetado como um camisa 10, mas também não recuado como um camisa 5, como a gente tentou ver ele em diversos momentos.
porque o Enzo simplesmente falta nele o brio defensivo que o Andrei tem. O Enzo marca bem, mas eu acho que o Enzo marca bem justamente para um cara que completa um trio de meio campo, para um cara que tem pelo menos um maluco muito foda defensivamente do lado dele, que muitas vezes foi o Caicedo sem problema nenhum. Só que a gente vê jogos também onde a gente peca em transição porque o Enzo não tem esse traquejo. O Enzo não é o Kanté, o Enzo não é o Matite. Né? Comparando a jogadores antigos do Chelsea, ele não é esse cara. O Andrei eu enxergo mais nesse perfil, sabe? De ser um cara que consegue ter a capacidade de sentar o rabo entre os zagueiros e ficar ali. Proteger a zaga, proteger o meio-campo, tem contra-ataque, tem transição, acabou. E toca pro Caicedo e ele consegue progredir o jogo, cara. Tá fazendo isso muito bem. A gente viu isso contra o Leeds, né? No lance do gol do João Pedro, em que ele disfarça o passe pro Palmer, consegue tocar nele e o Palmer recebe numa posição onde o João Pedro tá atacando uma diagonal e aí, cara, 2 toques o Chelsea faz o gol, sabe? Enfim, hoje mais um jogo do Andrei que tem me empolgado muito. Ele poderia ter marcado, poderia ter feito um gol num cruzamento do Pedro Neto, num bom cruzamento do Pedro Neto após uma jogada ensaiada, mas o goleiro do Hull City fez uma grande defesa, provavelmente a única grande defesa que ele fez na partida inteira. Uma pena, porque teria coroado uma atuação de quem, para mim, com exceção do Pedro Neto, foi o melhor em campo do Chelsea hoje. É muito difícil, né? Não falar que o Pedro Neto foi o melhor em campo com o cara marcando um hat-trick. Mas eu gostei muito do Andrei hoje. E eu tenho gostado bastante dele com o Rossênio e já antes também, até com o próprio Maresca, tinha feito bons jogos. Enfim, partindo para o próximo motivo, vamos falar do Estevão, né, gente? De novo, eu falei para vocês que eu tô hoje de bom humor. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô alegre. Chelsea ganhou 4-0. Então eu tô benevolente, eu não vou dar caixa amarela, eu não vou dar caixa vermelha, não vai ter alerta, não vai ter negatividade nesse vídeo, mas o Estevão, assim, dependendo do resultado, e se ele tivesse saído no intervalo, seria aqui uma caixa amarela pro Estevão. Seria um alerta. Porque, é claro, a gente consegue, né, a gente pesa muito o gol que ele perde no primeiro tempo, como também pro outro lado a gente pesa muito o gol que ele faz no segundo, mas fora o gol que ele perdeu no primeiro tempo, você via o Estevão às vezes meio, não sei, meio desligado. Eu percebi ele meio desligado em alguns momentos. Teve um passe que o Pedro Neto vai dar para ele de fora para dentro e o Estevão, ele tem um segundo assim que ele, quando ele vê o zagueiro do Hull intercepta. Né? Fora também outros lances assim, ele erra um passe para fora, né? Ele tá jogando por dentro, ele vai tocar na lateral, dá muito atrás do Reece James. Um primeiro tempo meio claudicante do Estevão. Ele faz o mais difícil, né, que é driblar o goleiro, e ele erra o fácil, que é a porra do gol. Mas, cara, independente disso, chega o segundo tempo, você vê que ele se acalma, porque ele tava meio afoito depois de perder o gol. Você vê que ele se acalmou, você vê que ele tá mais centrado, ele vai lá, faz o gol com mais uma assistência do Delap. E é isso. Eu tenho muita boa vontade com esse moleque, cara. Eu tenho muita boa vontade. Eu admito. Se é o Garnacho fazendo a partida que o Estevão fez hoje, eu estaria criticando o Garnacho. Eu admito. Enfim. E para finalizar, ou melhor, antes de finalizar,
eu quero comentar sobre a atuação do Delap, que não vai ter uma caixa aqui, não vai ser um dos motivos da nossa vitória, mesmo ele tendo feito um hat-trick de assistências. Eu, contra o Wolverhampton, critiquei ou pontuei coisas para a gente ficar de olho no hat-trick do Palmer. E eu faço o mesmo exercício, eu faço a mesma coisa aqui com esse hat-trick de assistências do Delap hoje contra o Hull City. Primeiro, não vou nem entrar no óbvio que, tipo assim, gente, é só o Hull. Óbvio, né? Todo mundo aqui sabe que, calma, é só o Hull. Então isso não é nenhum argumento. Agora, o Delap, no primeiro tempo, meu amigo, que foi isso? O gol que ele perdeu é inacreditável, né? E de novo, sobre concentração, sobre estar ligado, ele bloqueia o bicão do goleiro, a bola bate na trave, quase entra, por muito pouco a bola não entra, mas ele já tá lá, ó, opa, opa, opa. E aí, um segundo que ele desliga, ele não chega na bola a tempo, a defesa do Hull recompõe e ele fica lá, chuta bloqueado. Poderia ter tocado pro Estevão? Poderia. Mas mesmo para finalizar, o segundo que ele toma distraído para pedir gol é o segundo que a defesa do Hull chega para fechar o chute dele. Fora outros lances de pivô que ele errou e tudo mais. E é aquilo, cara. 3 assistências que eu juro por Deus que eu não estou tentando tirar o mérito do cara. Mas a primeira assistência dele ele dá literalmente um passe de 5 metros pro Pedro Neto. E a segunda, pode-se contestar que aquilo ali é uma bola que ele espirra e cai no Estevão. Porque ele queria chutar aquela bola. Aí a terceira, beleza. Bom pivô. Segura bem a defesa e dá só uma reladinha ali. Pedro Neto chega batendo. Porra, bom pivô. É isso que eu quero ver o Delap fazendo. Semana sim, semana também. Porque, gente, aí entrando, na minha opinião, na minha visão futebolística, no que eu gosto ou não de um jogador, eu gosto do perfil do Delap. Eu gosto desse centroavante, porra, trombador, carrancudo, pivôzão, 9 clássico. E o Chelsea, historicamente, tem sucesso com esse centroavante, né? Giroud, Diego Costa, Drogba, Anelka. São centroavantes que a gente teve sucesso. Centroavantes que o jogo físico se destaca. Claro, todos esses centroavantes aqui que eu citei, eles tinham um refino técnico muito acima da média, coisa que o Delap não tem. Mas é o tipo da coisa que eu acho que você pode desenvolver. De novo, uma tecla que eu estou batendo nesses últimos vídeos de desenvolvimento de talento. Eu acho que tanto o Delap quanto o João Pedro, a gente olharia para eles de outra forma, sob outros olhos, se tivesse um centroavante consolidado, com anos de experiência, de prestígio, de alto nível, para aliviar a pressão do Delap ou do João Pedro. E eu acho que o desenvolvimento dos dois estaria em outro nível, se fosse o caso. Se a gente tivesse um centroavante para eles aprenderem. Não só para aprender, mas eu repito, para aliviar a pressão. Para eles não terem que eles mesmos assumirem uma responsabilidade que eles não estão prontos para assumir. Entende? Gostaria de saber se vocês concordam comigo. Mas, para finalizar, uma boa atuação do Mamadou Sarr, que reestreou pelo Chelsea aí, basicamente. Ele só tinha jogado uma partida
com a camisa dos Blues, né, no Super Mundial, salvo engano, na fase de grupos, me corrijam se eu estiver errado. E, cara, eu achei uma boa atuação. Se eu não me engano, ele que dá o lançamento pro gol que o Estevão perde no primeiro tempo. E eu acho que defensivamente também, muito seguro. Muito seguro. Gostei do que eu vi. Mas eu repito que, gente, a gente não pode colocar uma pecha de Salvador no Mamadou Sarr, sendo que esse camarada aí, porra, não tem nem 20 anos direito. Eu gosto dele, eu gosto do que eu vi dele hoje, e bom que ele já tem aí um título de ponta, que é a Copa Africana de Nações, mas de novo, calma. No mundo ideal, o Mamadou Sarr chegaria como terceira ou quarta opção, e que as outras 2, 3 opções acima dele no Chelsea são zagueiros de ponta, para que ele aprenda, para que ele observe e para que esses zagueiros aliviem a pressão do Mamadou Sarr de chegar em jogos como o do Hull hoje, ou jogos até mais importantes, mais difíceis, e aliviem a pressão dele de performar. Que tirem a necessidade desse cara ser a nossa salvação. Como tá sendo agora. A nossa defesa é uma merda, a gente não consegue defender bola aérea por nada nesse mundo, então, ó meu Deus, a gente tá chamando de volta o Mamadou Sarr, tomara que ele dê certo. Eu não acho que isso é receita para coisa boa. Eu encorajo vocês aqui a participarem nos comentários e darem a opinião de vocês se vocês concordam comigo ou não. Mas enfim, gente, é isso. Jogo encerrado, 4-0, ótimo resultado, passamos de fase. Semana que vem a gente volta para enfrentar o Burnley, no que é o último jogo de uma sequência favorável que a gente teve em boa parte de janeiro e tivemos em fevereiro, porque em março, meu amigo, a pica vai torar no Chelsea, cara. Meu Deus do céu. Arsenal, Aston Villa, Everton e Newcastle. E ainda tem mata-mata da Champions, ainda tem uma próxima fase de FA Cup, que às vezes pode ser um time de ponta, ou pode ser outro time da Championship, a gente não sabe o sorteio ainda. Então, vamos ver, né? Enfim, é isso, gente. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Peço para vocês curtirem o vídeo e também compartilharem com os amigos. E por último, claro, se inscrevam aqui no Ilha do Chelsea para esse vídeo e outros sobre o maior de Londres. Então, até a próxima e tchau!